Olá, este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, temos o professor Vinícius Viana Luiz Albani, da UFSC. Fiquem com a palestra e bons estudos. Então vamos falar um pouquinho sobre problemas inversos. O que são os problemas inversos? Aí eu dei um título chamado Mundo Invertido, um breve passeio pelos problemas inversos. Eu venho trabalhando com problemas inversos desde a época do meu doutorado, eu tenho doutorado em 2012, então já faz um tempinho. E o que é interessante é que, vamos lá, o que são problemas inversos? O que é um problema inverso e para que ele serve? Então, basicamente, você tem a seguinte situação. Eu tenho um fenômeno, tá? Onde eu observo certas outputs, né, certas saídas desse fenômeno, e eu tento encontrar parâmetros, quantidades não observáveis. Essa é uma forma assim, um pouco mais, digamos assim, física, né, de se analisar um problema inverso. Então, você, em geral, vai ter quantidades que você não observa, que a gente chama de parâmetros. A gente tem, em geral, um modelo físico, econômico, epidemiológico, enfim. E aí você vai ter as quantidades que você observa, tá? O que acontece nessa questão? Geralmente você quer reproduzir, você quer usar essas quantidades que você não observa para fazer previsões. Você quer, por exemplo, fazer um exame e você quer descobrir, por exemplo, se você está doente, se você tem alguma anomalia. Por exemplo, quando a pessoa tem um câncer, se ela tem um tumor. E, em geral, você quer identificar essas quantidades sem precisar, né, no caso de um paciente, abrir o paciente. No caso de outras coisas, você quer usar esses parâmetros para prever situações futuras. Aí você é que entram os problemas inversos. Por que se chama problema inverso? Você pode pensar na função inversa, né? Você tem uma função que leva uma quantidade, uma variável S, numa variável observável Y. E aí você tem essa f de S igual a Y. Tá? E aí você quer descobrir f é menos 1 de Y. Em geral, né, a grande maioria das funções não é inversível. Mas muitas vezes você quer tentar descobrir o input que deu a origem a esse output Y. Você precisa disso. E aí a área de problemas inversos, ela estuda técnicas usadas para descobrir esses meios de encontrar aproximações desses inputs. Porque muitas das vezes você não vai conseguir identificá-los, né, exatamente. Você vai conseguir apenas estimar uma aproximação. E aí, como eu falei, né, a gente pode usar problemas inversos para tratamento de imagem. Inclusive, você tem vários aplicativos, quando você tira uma foto, e às vezes a foto está um pouquinho borrada, ou, enfim, ela tem algum tipo de ruído, você quer recuperar essa foto, você quer tirar esse borrão da foto e fazer com que ela fique mais nítida. O Hubble, o telescópio espacial Hubble, super famoso, que foi lançado e começou a funcionar lá nos anos 90, estudando, né, o espaço profundo, tirando fotos de galáxias, de nebulosas e tal. Ele tinha um problema muito sério, né, quando eles fizeram todo aquele investimento, colocaram lá o Hubble em órbita, e aí vamos ligar o Hubble, vamos ver o que a gente vê. Aí quando os caras ligaram o Hubble, vamos ver o que a gente conseguia ver, os caras não viam nada. Aí fica complicado o que a gente vai fazer para resolver. Por quê? Porque existia um problema de colimação, né? Você tem que organizar os instrumentos ópticos que estão ali dentro do Hubble de forma que as imagens fiquem nítidas. E havia um problema ali dentro, e aí as imagens não estavam nítidas, estavam borradas. E aí eles usaram, inclusive eles usam até hoje, né, métodos, ferramentas matemáticas para tentar extrair a imagem original do borrão que aparece lá. Tá? Outro
lugar, assim, no dia a dia, né, que é muito usado para o problema inverso, são nos exames de diagnóstico por imagem, como as tomografias, né? Tem tomografia computadorizada, tem a tomografia Cone-Beam, tem a tomografia, tem o próprio ultrassom, é um tipo de tomografia, a gente pode dizer assim. Você tem também a ressonância magnética, enfim, existem vários tipos de técnicas de diagnóstico por imagem que usam ferramentas de problemas inversos, porque você quer o quê? Você quer descobrir uma quantidade não observável a partir de observações. Então, no caso da tomografia computadorizada, você emite, né, como se fossem raio-x, né, em várias direções, aí você emite de um lado e mede do outro que sai do outro lado. Aí parte dessa luz vai ser absorvida ou vai ser dispersa e outra vai atravessar. E aí, a partir desses padrões, você consegue, né, fazendo isso várias vezes e repetidas vezes em diferentes direções, você consegue recuperar a imagem 2D, né, de um corte por exemplo, do seu tórax. Tá? Então, isso é fundamental para você descobrir se a pessoa está com tumor. Né? Então, você usou ali para o inverso para um problema prático. E o que é mais interessante é que, no caso da tomografia, se usa uma técnica que foi desenvolvida para a área de geometria, que é a transformada de Radon, e acho que na virada do século XIX para o XX. Né? E é uma técnica muito interessante, né? Muito conhecida do pessoal da geometria, e que foi usada para uma área extremamente aplicada, né? A medicina. Isso é muito curioso. E aí, né, o que você faz em geral? A gente chama, né, esse processo de, a partir de quantidades observáveis, identificar quantidades não observáveis, a gente chama de calibração, estimação. E aí você tem modelos também que são dinâmicos. Você tem modelos que evoluem com o tempo, e aí a cada momento você tenta recuperar essa informação. A gente tem visto isso agora, por exemplo, com o caso da pandemia de coronavírus, né? E aí você vê as pessoas, né, os epidemiologistas e matemáticos que trabalham com eles, desenvolvem modelos epidemiológicos que precisam ser calibrados, né? Eles têm vários parâmetros que você precisa ajustar com os dados observados para gerar o quê? Cenários futuros, para saber, por exemplo, daqui a 2 semanas a gente deve ter uma queda no número de mortes de Covid, aí a gente vai poder sair da bandeira, sei lá, bandeira preta para a bandeira amarela, entendeu? Esse tipo de estimativa, né, que os problemas inversos permitem, ajudam a gente no dia a dia, em diversas áreas. E o que é mais interessante é que na área de problemas inversos você tem a parte de modelagem do problema que você está trabalhando, ou seja, você precisa de um modelo, você tem a parte de tratamento de dados, você tem a parte computacional, que você precisa implementar esses modelos. Então, você tem uma série de áreas, né, que precisam trabalhar em conjunto, em sinergia, para você conseguir resolver o problema a contento. Quando você olha para uma máquina, um tomógrafo, você não imagina que dentro daquele tomógrafo ali, embarcado naquele tomógrafo, existe uma quantidade enorme de conhecimento computacional, de conhecimento matemático, de conhecimento de tratamento de dados e conhecimento médico, tá? Porque você precisa da informação médica também para melhorar as estimativas, tá? Então, essa sinergia não é observada, entendeu? Essa interação entre as diferentes áreas. Isso que é o mais interessante, né, que eu acho, né, na área de problemas inversos, que eu, trabalhando com problemas em diferentes áreas, eu tenho que trabalhar em conjunto com pessoas de diferentes áreas. Hoje em dia eu trabalho com pessoal de engenharia, eu trabalho com pessoal de medicina, e a gente aprende muito com esse pessoal, né? Inclusive, a gente melhora os modelos existentes, tem a parte de análise dos modelos, né, que aí entra a matemática, é mais abstrata, tá? Eu acho que como é que você pode dizer assim, é, é gratificante trabalhar com problemas inversos por conta disso. E tem a análise dos modelos propriamente ditos, né? As técnicas de inversão.
Então, existem diversas maneiras de se trabalhar com isso. Vou mostrar para vocês alguns casos aqui. Sim, tem também, eu não falei da aplicação à geofísica, né? Por exemplo, você tem identificação de fontes de emissão, localização de jazidas de petróleo, medição de campo magnético da Terra. Isso é importante também para você, por exemplo, se você tem uma jazida de minério de ferro, isso vai provocar uma perturbação no campo magnético da Terra naquele local. E aí você, usando técnicas de problemas inversos e modelos matemáticos, né, para descrever o campo magnético da Terra, você consegue identificar, né, se uma região tem ou não uma determinada jazida de minério de ferro, de algum metal que é magnético, enfim, que pode interagir com o campo magnético da Terra. Outra coisa que você pode usar, né, que as pessoas costumam usar, são técnicas de ultrassom. Tem um caminhão enorme que chega lá e ele emite, né, como se for, tem, enfim, técnicas que usam explosão, tem técnicas que usam bater mesmo no chão, né, enfim, gerando ondas mecânicas que você tenta recuperar o padrão dessa onda, né, que você observa. Aquilo você emite de um lado e você observa do outro e tenta ver o padrão que você observa para tentar recuperar o meio por onde ela se propagou. Então, tem muita coisa interessante assim. E aí, como eu falei, né, para que a gente precisa para resolver um problema inverso? Primeiramente, né, a gente precisa de um problema direto. O que é o problema direto? É você criar um modelo que leve certas quantidades, certos parâmetros não observáveis em quantidades observáveis, tá? Por exemplo, você tem a equação do calor. A equação do calor é uma equação simples, e aí você tem lá, né, a equação do calor numa barra. Aí, dado, né, um certo padrão da tua barra, né, por exemplo, uma barra homogênea, você tem lá aquela constante C que multiplica o Laplaciano. Se você tem aquilo, você consegue descobrir como é que vai ser o padrão de temperatura na barra. E aí você vai lá e consegue medir, e aí você, né, tendo a informação de que a sua barra é homogênea, você consegue descobrir qual é o C lá da tua equação do calor, né? Você pode pensar assim. E aí, né, como eu falei, você precisa de um modelo matemático que consiga descrever o fenômeno, tá? Então, que leve quantidades observáveis e que leve quantidades não observáveis, perdão, em quantidades observáveis. E aí, né, no inverso, a gente quer encontrar um conjunto de parâmetros, ou seja, quantidades não observáveis, a partir de observações, usando um determinado modelo. Hoje em dia, está muito na moda, né, o inteligência artificial, redes neurais, machine learning, deep learning, né? E qual é a grande diferença, né, de problemas inversos para isso? Nenhuma, na verdade, é a mesma coisa. Só que a diferença é que em redes neurais você não tem um modelo específico, você tem uma função que teria assim, uma grande quantidade de graus de liberdade que você tenta estimar. Então, você ajusta esses parâmetros dessa sua função, que aí vai te levar, né, de uma certa input, um output. Então, num certo sentido, a gente pode entender os problemas de redes neurais, machine learning, né, como um problema inverso, um tipo de problema inverso, tá? É claro que isso é uma questão de interpretação, né? Tem pessoas que vão dizer que não é bem assim, mas no fundo tem uma relação muito próxima entre as duas áreas. Tá? A única diferença é que aqui em machine learning você não tem um modelo descrevendo um fenômeno físico. Você tem uma função que tem um número grande de graus de liberdade, tá? Que você tenta fitar esses parâmetros, né? Que são esses graus de liberdade, né? Para poder ajustar e dar, né, criar uma função que leve um certo input em determinados outputs. Então, continuando aqui, né, no que a gente precisa para resolver um problema inverso, a gente vai introduzir um pouquinho de notação. Primeiro, a gente tem um conjunto de parâmetros que a gente chama de x, tá, que são os parâmetros não observáveis. Y é a resposta, né, é o
output, o parâmetro observável, e f é o modelo, que leva x em y. Tá? E aí o problema direto seria, dado x, você encontra y. Tá? X está definido no conjunto, né, que a gente domínio do operador f, ou da função f. E o problema direto, né, a gente, com base nesse problema direto, a gente tem que resolver o problema inverso. Tá? Então, para resolver o problema inverso, a gente precisa de uma série de entender como funciona o problema direto. Então, primeiro a gente pergunta, f é uma função contínua que leva parâmetros não observáveis nos parâmetros, ou no output observável? Outra coisa, f é injetiva? Por que é importante saber se f é injetiva? Porque quando ela não é injetiva, para uma observação, você pode ter mais de duas possibilidades de input. E elas podem ser muito diferentes entre si. E isso pode, sim, prejudicar na hora de você saber, por exemplo, se a pessoa tem ou não um tumor. A pessoa não tem um tumor, tem assim, a fisiologia dela é um pouco diferente, de repente ela tem o coração dela é virado para o lado oposto do que é o costume, e aí isso poderia ser confundido com um tumor, por exemplo, né? Então, tem várias coisas que podem entrar como causa de não injetividade do teu modelo, né? Então, isso é importante saber. F é diferenciável? Por que é importante saber se F é diferenciável? Porque muitas vezes você vai usar técnicas de otimização para tentar descobrir, né, uma estimativa para as quantidades não observáveis. E daí você precisa, né, de técnicas de otimização, e muitas das técnicas são baseadas em gradiente, tá? No gradiente da função f. Então, usam o gradiente de f de alguma forma, então é importante, né, saber da diferenciabilidade de f. E aí, como eu falei, né, para responder essas perguntas, né, você vai precisar de técnicas de matemática. Em geral, a gente vai descrever o nosso problema, né, a gente está construindo uma função que leva parâmetros funcionais, funções, em observações que também são funções. Então, a gente trabalha basicamente no contexto de análise funcional. Tá? A gente vai trabalhar com problemas um pouco complicados, né? Assim, técnicas bastante sofisticadas de matemática, análise funcional não linear, em geral, porque os problemas, em geral, são não lineares. A gente vai usar, muitas das vezes, técnicas de equações diferenciais parciais. Dependendo do tipo de problema, a gente vai usar técnicas de processos estocásticos e probabilidade para poder descrever, por exemplo, se a quantidade que eu estou querendo, que eu estou observando é um processo estocástico. Isso é o caso, por exemplo, em finanças, né, quando vocês olham para os preços de uma ação. O preço de uma ação, ele é modelado, né, você pode pensar ele como uma variável aleatória que evolui no tempo. Ou seja, para cada tempo, ela é uma variável aleatória. Então, quando eu quero, por exemplo, prever o preço, né, de uma ação para daqui a 1 hora, para daqui a 2 dias, então, essa distribuição, essa variável aleatória que eu estou observando, que eu observei a história, né, porque eu posso olhar para trás e ver como ela se comportou ao longo do tempo, essa distribuição ela evolui ao longo do tempo. Então, é isso que a gente chama de processo estocástico, né? A gente pode pensar assim, que é um conjunto de variáveis aleatórias indexado no tempo. Tá? Então, para cada t, para cada tempo t, para cada instante t, você tem uma variável aleatória. E aí você quer saber qual a distribuição dessa variável aleatória e como essa distribuição evolui no tempo. E aí por isso que você precisa de técnicas de processos estocásticos. Outra coisa que você vai precisar, e muito, são métodos computacionais. E aí você vai usar técnicas computacionais para resolver o problema direto, você vai usar técnicas computacionais, né, para resolver o problema inverso. Então, como eu falei para vocês, é uma área interdisciplinar. Então, primeiro você tem que construir o modelo. Então, para construir o modelo do problema direto, né, que leva quantidades não observáveis e quantidades observáveis, você vai precisar ter o conhecimento do problema.
Então, muitas das vezes, com esse conhecimento, você vai precisar da ajuda do pessoal da física, o pessoal da engenharia, o pessoal da medicina, dependendo da área de onde você está trabalhando, o pessoal da meteorologia, enfim. E aí depois tem a parte de análise matemática do problema direto, tem análise matemática do problema inverso, tem a solução numérica do problema. Então, como eu falei para vocês, é uma área extremamente interdisciplinar ou multidisciplinar. Do ponto de vista puramente teórico, você teria o seguinte: dado um output e dado o meu modelo f, né, dado pela minha função f, eu quero encontrar esse x adaga aqui. Só que, em geral, o que acontece? Você não consegue observar o y de forma perfeita. Em geral, você vai observar o y em alguns pontos, tá? Esse output vai ser dado em alguns pontos, e ele, além disso, vai ser, como é que eu vou dizer? Vai ser corrompido por ruído. Ele tem uma incerteza associada. Quem fez física experimental na faculdade deve ter visto lá que quando você mede, né, lá em Física 1, né, você tem lá cálculo de incerteza para você medir determinadas quantidades. Então, você tem isso. Então, em geral, a sua observação de y, ela não é perfeita. Você só observa ele em alguns pontos e, além disso, você tem esses dados perturbados por ruído. Tá bom? Então, aliado provavelmente a essa função f não ser inversível e, às vezes, nem ser injetiva, você ainda tem a perturbação do y. Tá? Você tem y observado em alguns pontos apenas e y corrompido por ruído. Ou seja, y que você observa, que a gente vai chamar de y delta, não precisa nem estar na imagem do operador f, da função f. Tá? Pode estar fora. Mas mesmo assim, você quer obter uma estimativa. Tá bom? Essa é uma situação super complicada. Então, como é que a gente faz para sair desse problema, né? Aí eu falei, regulariza já, né? Então, você vai usar técnicas de regularização. Uma das técnicas mais conhecidas é a regularização de Tikhonov, onde você tem um problema, né? Esse aqui é o Tikhonov clássico, né? Você tem um problema de mínimos quadrados, ou seja, eu tenho a observação y delta, e aí eu tenho meu modelo f, e aí eu vou minimizar essa distância aqui ao quadrado de f de x a y delta. Só que, em geral, isso aqui vai te dar uma solução muito ruim, tá? Porque você tem a corrupção, né, da observação por ruído. E aí o que você faz é incluir uma penalização aqui, que é a penalização do Tikhonov, que você soma ao funcional aqui mínimos quadrados um alfa e a norma ao quadrado de x. Então, a gente está fazendo x variar. Tá? X seria o conjunto de variáveis não observáveis, ou de parâmetros não observáveis. Tá? E aí eu minimizo isso aqui. E aí isso vai te dar uma aproximação que depende desse parâmetro alfa. Esse alfa aqui é o que a gente chama de parâmetro de regularização. Então, quando o alfa vai para zero, a gente tem um problema de mínimos quadrados. Se alfa for muito grande, você está basicamente minimizando a norma. Então, a grande dificuldade é encontrar um valor de alfa que seja razoável de acordo com a informação que você tem. Isso, inclusive, é uma área de pesquisa, bem interessante, né? São maneiras de você encontrar esse parâmetro alfa. E aí você tenta, esse x, né, que depende de esse x mínimo desse funcional f aqui, ele vai aproximar o minimizador ou um dos minimizadores desse funcional quadrático aqui. E aí você, para encontrar esse mínimo, você vai usar técnicas de otimização. Existem inúmeras. O que é interessante é que, em geral, esse problema ele não é convexo. Então, técnicas para otimização convexa podem não funcionar muito bem. Tá? Então, isso também é uma situação bastante complicada. Como encontrar esse mínimo. Então, aqui no caso linear,
a gente tem uma maneira bastante simples, a gente resolve. No caso linear, você tem que esse problema é convexo, e aí você consegue... Bom, a gente está assumindo que o A está definido para todo espaço, né? Esse operador A está definido para todo espaço, isso aqui é linear. Então, nesse caso aqui, bastante simples, você consegue descrever quem é o minimizador desse funcional f aqui. Então, a gente vai definir ele como sendo esse x delta alfa. Isso é igual a inversa desse operador aqui, aplicado ao A transposto y delta. Tá? Então, a gente pode pensar, vamos pensar aqui em dimensão finita, né? No caso mais simples. Então, você consegue encontrar, né, ter ideia de como resolver esse problema. Quando o alfa vai para zero, esse x delta aqui, digamos que quando delta vai para zero também, né, ou seja, o nível de ruído vai para zero, ou seja, você consegue uma informação correta, você consegue descobrir quem é o seu método de regularização, ele vai te dar soluções cada vez melhores que vão convergindo para a solução exata do problema. Claro que isso, em geral, não acontece, né? Porque a gente está trabalhando com a vida real, mas na teoria a gente consegue isso. O que é interessante também, que eu comentei aqui, é que no caso, mesmo que o A não seja inversível, né? Não seja, vamos pensar no caso de dimensão finita, não seja uma matriz inversível, a gente consegue encontrar esse x delta, tá? Porque aqui, quando a gente soma esse alfa aí, eu consigo transformar, né? E essa matriz aqui, somada com alfa i, ela fica uma matriz inversível. Eu consigo calcular a inversa disso, dessa soma aqui, tá? Sem esse alfa i aqui, esse A transposto A pode não ser inversível, tá? Isso aqui pode ser uma matriz singular e tal. E aí eu posso não conseguir calcular essa inversa. Então, por isso que quando eu somo esse alfa i, eu estou transformando o meu problema aqui, né, essa matriz numa matriz inversível. Estou aproximando a matriz A transposto A por uma matriz inversível. Claro que ao aproximar, eu não estou resolvendo o problema exatamente, estou encontrando uma aproximação para a solução do problema. É isso que tem que ser levado em consideração. A gente não está chegando a uma solução exata, mas a gente está chegando à solução, uma solução aproximada, e aí a gente tenta usar técnicas para conseguir que essa aproximação seja a melhor possível, tá? Então, a grande questão é como encontrar a solução melhor possível, ou que seja, né, o mais razoável possível. Tá? E aqui a gente fala, né, em problemas práticos existem muitas variáveis, e calcular essa inversa aqui é proibitivo computacionalmente, porque o problema pode ser, sei lá, ter milhões de linhas, milhões de colunas, então você necessariamente não vai ter como calcular essa inversa. E aí você usa técnicas de otimização, mesmo no caso linear, para resolver, né, para encontrar o mínimo desse funcional aqui, que a gente chama de funcional de tipo 9. E, além disso, o operador f, ele pode não ser linear. Tá? E aí, nesse caso, você tem que usar técnicas do tipo gradiente conjugado, descida máxima, e etc, para resolver o problema de otimização, que ao invés de eu ter um a de x aqui, eu vou ter um f de x. Tá bom? Outra família de técnicas bastante utilizadas é a família de métodos iterativos, né, como o método de Weber ou o método de Newton. E aí, basicamente, você calcula aproximações para as quantidades não observáveis, x, através de iterações como essa daqui. Tá? Xk mais 1 é igual a um xk mais um tal k gradiente da função φ aqui. Essa função φ é o que a gente chama de resíduo quadrático ou função de misfit. Ainda existem, na verdade, existem uma quantidade grande de técnicas e estou só citando algumas delas, tá? Outra família de técnicas são as técnicas bayesianas, ou problemas inversos estatísticos, onde você trata todas as quantidades como observáveis e não observáveis como variáveis aleatórias, e aí você diz, né, tá, eu observo o meu y, né? Então, o meu y vai ser basicamente igual
ao Y exato mais um ruído. Tá claro que esse ruído não precisa ser aditivo, ele pode ser, enfim. Aqui eu estou fazendo só o caso mais simples, tá? E aí, então, é o Y mais um E, que é o ruído. E esse ruído é um ruído aleatório. Aqui no caso, você pode assumir que esse ruído é gaussiano, e aí você teria que a discrepância entre quantidades observadas e as não observadas, né, tipo, quantidade observada e o f de x, a diferença entre eles é dada por uma variável aleatória gaussiana. Tá? É basicamente isso que a gente está dizendo aqui. Então, essa aqui é a nossa função de verossimilhança. E aí, no caso, você tenta construir uma distribuição para x a partir da observação y delta. E aí é o que você constrói a função, a densidade posterior. Aí essa densidade de probabilidade você usa para tentar estimar a distribuição, né, das variáveis do seu problema, das quantidades não observáveis. E aí você vai ter lá, como é que eu vou dizer, a mediana, vai conseguir calcular a mediana, média, desvio padrão, variância, vai conseguir calcular os quartis, né, tipo intervalos de confiança, enfim. Você vai ter uma série de... essas técnicas bayesianas, você consegue descobrir uma série de informações sobre as variáveis. Porque o legal dessas técnicas bayesianas é que você consegue incorporar a incerteza na medição dos dados ao problema inverso. Tá? Então, aqui é uma família de técnicas totalmente diferente, que usa um conjunto de técnicas totalmente diferente do que eu estava falando antes, né? Em Tico 9 e nos métodos iterativos, a gente usa técnicas de otimização, basicamente. Aqui a gente está usando técnicas de... seria amostragem aleatória. Tá? E aí que aparecem os algoritmos de Monte Carlo via cadeia de Markov. Enfim, existem várias técnicas que podem ser usadas aqui para você encontrar estimativas, e o legal é que elas incorporam nessas estimativas as incertezas associadas ao processo de medição. Tá? Então, para não dizer que não falei das flores, vamos lá falar sobre aplicações. Então, vamos falar, tá, sobre tratamento de imagens. Tá? Então, denoise e deblurring. Denoise eu vou tirar tudo da imagem, e deblurring é tirar aquele borrão. Né? Por exemplo, quando você vai fotografar, principalmente imagens muito escuras, né? Você está num ambiente escuro, aí você coloca a sua câmera, aí você tem que aumentar o ISO da sua câmera. Tá? E aí o que acontece com aquilo? Quando você aumenta muito o ISO, a sua câmera fica muito mais propensa a ter ruído. Aparecerem pixels brancos, tá? Ali na tua imagem. A sua imagem não fica tão boa. E aí você tem técnicas de tentar retirar esse ruído. Porque, o que acontece? O sensor, né, CMOS, ou mais antigamente o sensor, cara, esqueci o nome que dava, era CMOS e antes era, enfim, agora esqueci o nome. Mas esses sensores, eles teriam que trabalhar com uma temperatura muito baixa, sei lá, menos 100 graus, para você não ter ruído, ou ter uma quantidade mínima de ruído. Só que a gente está trabalhando com câmeras e temperatura ambiente. E aí a temperatura ambiente faz com que alguns pixels lá do teu sensor tenham ruído por conta do calor. Então eles têm um erro no registro da imagem. E aí quanto mais escura a sua imagem, mais próximo dessa faixa de ruído ali vai aparecer. Se você está num ambiente claro, o ruído ele é desprezível. Mas quando você está num ambiente escuro, esse ruído não é desprezível. Tá? Então isso que é interessante. E aí você muitas das vezes, principalmente imagem astronômica, você trabalha com breu total, basicamente. A quantidade de pixel que chega ali é muito pequena. Então, você separar ruído de imagem, ruído de informação, é um problema muito sério. Tá? Aqui no caso, né, como a gente pode pegar a imagem colorida e dividir em canais. Vermelho, verde e azul. E aí, para cada canal, você vai ter uma escala de tons de cinza que vai de 0 a 1.
0 é o preto e 1 é o branco. Então, em imagens muito escuras, você está muito próximo de 0 aqui. Então, se você tem ruído, o ruído perturba a imagem. Então, você tem dificuldade, vai te dar uma ideia diferente do que você está fotografando, tá? E aí você pega a imagem, né, a foto, separa os canais, né, as cores. No sensor você tem lá uma matriz, você tem aqui eu estou falando só de 3, né? Então você pode pensar assim, você tem lá o teu sensor, ele vai ter 3 filtros em cima dele, e aí cada um vai estar um buraco. Tá? Então, para um buraco, vai ter assim, um padrão de buracos ali. Aí alguns pixels vão registrar só o vermelho, alguns pixels vão registrar só o verde, alguns pixels vão registrar só o azul. E aí, com base nessa informação, ele constrói a imagem colorida. E aí, para cada pixel, ele vai ter um valor entre 0 e 1. E aí você consegue, para cada canal desses, construir um vetor com valores ali entre 0 e 1. Tá? E aí você pode modelar esse ruído, né, o blur, por exemplo, como um ruído aditivo. Então você tem a sua imagem, né, o X seria a sua imagem, o A de X seria a imagem, né, com os canais direitinho, e Y delta é a imagem que você observa. Em geral, você vai ter um ruído E. E aí a questão toda é você, a partir de Y delta, tentar identificar o X. Tá? Então, denoising é separar o A de X, e o deblurring é separar o X de AX. Então, você tem o denoising, que é você tentar identificar só o AX, tirar o ruído, e o deblurring, né, que é aquele borrão na imagem, é você tentar encontrar o X, né? Seria inverter a matriz A. E aqui tem, né, um exemplo de um artigo, Beck and Table 2009, onde você tem essa imagem borrada, e aí você tem várias técnicas para tentar reconstruir a imagem original, que está aqui, sem o borrão. Tá? Não exatamente original, mas, enfim, essa aqui está mais próxima do original. Então, aqui usando 4 técnicas diferentes. Tá? A imagem borrada, a imagem que aquele Y delta, e aí você está tentando reconstruir o X. Aqui no caso do Hubble, você tem uma foto da nebulosa de Caranguejo, como seria a saída original do Hubble, e aí você tenta reconstruir a imagem. Tá vendo? Aqui na imagem original, você nem consegue identificar as estrelas. Tá? E aqui, quando você aplica uma determinada técnica de deblurring e denoising, você consegue reconstruir essa imagem, consegue identificar as estrelas, você consegue identificar os próprios padrões da nebulosa. Se você quiser descobrir, por exemplo, o tipo de padrão que a nebulosa tem, o quanto tempo que essa nebulosa foi formada, quais são os gases que estão lá presentes, né, os elementos químicos que estão lá nessa nebulosa, você precisa de uma imagem de boa qualidade. Uma imagem borrada como essa, você não vai conseguir fazer uma análise razoável. Tá? E aí, né, que teve um paper de 1995, do Adorf, né, que fala que as imagens do Hubble precisam ser corrigidas para eliminar a aberração esférica e o ruído. Então, como eu falei para vocês, você tem um blurring, que é causado por uma má colimação dos elementos ópticos do Hubble, e além disso você tem um ruído. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esses sensores de fotografia, eles têm um ruído, né, na hora de registrar, estão sujeitos a ruído. E tudo bem que lá, dependendo da posição, ele vai estar trabalhando com uma temperatura muito baixa, né, se ele não estiver exposto ao sol. Mas essa questão é super séria, né, de você retirar o ruído. Por quê? Porque você está trabalhando muito próximo do zero ali.
Então, se você está muito próximo do zero, você está muito mais sujeito ao ruído. Por quê? Porque você tem poucos pixels chegando, você está muito perto do preto. Tá? Outro exemplo interessante é a tomografia computadorizada. É um dos principais métodos de medicina diagnóstica. A gente, por conta da Covid, por exemplo, as pessoas têm feito bastante tomografia para ver, né, se está com problemas no pulmão. Eu mesmo tive que fazer um teste para Covid um tempo atrás, e um dos testes tinha que fazer a tomografia dos pulmões para ver se estava com algum problema. Felizmente não estava contaminado com Covid, mas, né, durante esse processo quase que eu peguei, né, porque tinha um monte de gente contaminada lá. O modelo matemático que é usado, né, que é baseado em tomografia computadorizada clássica, é a transformada de Radon, que é uma técnica que foi desenvolvida para geometria no século XIX para o XX. E aí, né, o princípio dessa técnica é reconstruir f de x, y a partir de sua integral ao longo de retas que atravessam o seu domínio. Então, você tem, acho que aqui tem um exemplo de uma tomografia, seção do abdômen, obtida via tomografia computadorizada, mas aqui você tem uma fonte, tá, que emite raio-x através do domínio. Então, você tem é como se você calculasse a integral, né, desse, vamos pensar assim, olhar o meio como uma função, e aí eu calculo a integral desse meio, a integral de linha, né, em cima dessas retas que atravessam isso aqui. Então, você pode pensar isso aqui. Digamos, vamos pensar simplesmente, fora do domínio a função é 0, dentro do domínio ela é 1, nesses buracos ela é 0. Então, estou calculando a integral dessa função. Tá? Eu tenho uma função em 2 dimensões, mas eu estou calculando essas integrais em linha. Tá? Aqui tem outra técnica de regularização de tomografia. E aqui está a transformada, como você calcula, né, a transformada de Radon, essa integral aqui, e o que você observa, né? Você observa a intensidade que você emitiu sobre a intensidade que você observou depois que atravessou o meio. Então, o log dessas intensidades, a razão dessas intensidades, é proporcional, é igual a essa integral de linha. E aí, se você faz isso em várias direções, você consegue reconstruir a função 2D. Outra aplicação, né, que é bem interessante, essa aplicação que eu já tenho trabalhado, né, que é a aplicação na área de finanças. E aí, como aqui está um plot do Yahoo Finance, da Bovespa, você vê o índice Bovespa, a evolução dele. Tá? E aí isso vai subindo, descendo o preço, e aí você tem uma ideia de que a evolução do preço de uma ação ou de um índice é aleatório. É aleatória, perdão. Então, só que essa aleatoriedade, digamos assim, essa distribuição, ela evolui com o tempo. Ela não é estacionária. Então, você vê que tem crescido ao longo do tempo. E a grande questão é como é que a gente descobre como essa distribuição evolui com o tempo e que distribuição é essa. Tá? Então, em finanças quantitativas, existem basicamente 2 problemas. Um deles é análise de risco e alocação de recursos. E aí você, em geral, quer se prevenir de possíveis quedas abruptas, tá? Por exemplo, você tem uma carteira que você tem lá alocadas dinheiro, né? O teu capital alocado em vários ativos, por exemplo, em várias ações, e aí você quer evitar, por exemplo, que se eu comprei muitas ações de mercado imobiliário, e aí, de repente, o mercado imobiliário está indo mal. E aí eu tenho que realocar esses recursos. Você quer saber se existem crises, o risco, né, associado à posição que você toma de compra ou venda desses ativos.
E aí o que você faz, basicamente, é olhar para o histórico das ações que você está trabalhando e tenta estimar esse risco. Tá? Então, na análise de risco, em geral, o que importa é o passado. Agora, quando você vai trabalhar com precificação de ativos, calcular o preço ou apreçamento de ativos, né? Você tem vários contratos que você pode firmar entre duas partes, e esse contrato, em geral, tem um preço. Um exemplo bem conhecido de contrato são as opções de compra e venda. Você vai lá na Bovespa, por exemplo, na B3, e você consegue comprar opções de compra e venda em cima de uma ação. Isso é um contrato que te dá uma garantia de que quem te vendeu vai permitir você comprar ou vender uma ação, né, que foi escrita, contrato, né, num futuro, numa data futura fixa, por um preço fixo. Então, essa garantia tem um preço. E a grande questão é como é que a gente calcula esse preço. Como esses contratos, né, essas opções de compra e de venda são contratos muito negociados no mercado, eles não necessariamente precisam ser calculados, o seu preço não precisa ser calculado. Mas a informação contida neles, que dá uma ideia de o que eu espero que vai acontecer no futuro, eu vou lá e coloco no meu... Eu consigo capturar essa informação usando técnicas de problemas inversos para calcular preços de contratos mais complicados. Existem uma série de outros contratos que você pode fazer. Esses contratos que eu falei para vocês de compra e venda são muito simples. Eles te ajudam a proteger do risco? Ajudam. Mas existem coisas mais específicas, né? Que você quer reduzir a sua exposição ao risco, então você precisa de mais garantias, e aí você vai ter um contrato diferenciado, e esse contrato aí, para calcular o preço dele, é um pouco mais complicado. Tá? E aí você vai usar essa informação. Então, é basicamente assim, na precificação, eu olho para as expectativas, e onde estão as expectativas nas opções de compra e venda. E aí, em ambos os casos, usamos modelos matemáticos para os preços dos ativos. Em geral, a gente vai assumir que o preço do ativo é um processo estocástico. E aí, na análise de risco, existe uma família enorme de modelos, tá? E os bem conhecidos são os modelos do tipo ARMA, ARIMA, ARFIMA, ARCH, GARCH. Tá? Cada modelo possui um conjunto de parâmetros. Esses parâmetros devem ser estimados a partir das séries históricas dos preços de ativos, ações, por exemplo. Preços são modelados como processos estocásticos. Tá? Análise de séries temporais é a ferramenta básica para essa etapa. Então, você vai ali verificar sazonalidade, como é que é, se o processo tem memória, se não tem memória. Tem várias coisas que você vai analisar para análise de correlação. Aí entra também análise de componentes principais. Tem várias, quando você vai analisar carteiras, tem várias coisas que você vai usar para fazer análise de risco. Tá? Uma análise de risco bem feita, assim. Então, você vai usar muitas ferramentas de estatística, além das ferramentas de matemática. Após a estimação, os preços dos modelos devem diferir dos dados por um ruído normal, de média zero e variância conhecida e pequena. Em geral, você quer um modelo, né, que te dê um ruído, né? Ou seja, você vai olhar o preço dado pelo modelo e a diferença entre o que observa e o que é dado pelo modelo. Ele vai ter que vai ter uma flutuaçãozinha ali nas observações. Essa flutuação tem que ter uma distribuição que você conhece, porque aí você elimina de certa forma, você está incorporando no seu modelo o risco associado àquele... O preço pode até flutuar, mas flutuar de maneira... não é determinística, mas com uma distribuição conhecida. Tá? Porque você quer evitar riscos de perda. Porque, às vezes, se o seu modelo não captura determinado risco e aquela situação ocorre, você pode ter uma perda muito grande, que pode fazer você quebrar, financeiramente falando. Tá? Então, assim, né, como eu falei, essa área está fortemente ligada com estatística e otimização. Tá? Precificação de derivativos. Aí você vai olhar, como eu falei para você, para expectativas. Tá? Aqui o importante é o que se acha que vai acontecer, ou seja, são as expectativas, e onde que estão essas expectativas? Nas opções, nos preços de opções de compra e de venda. Essa informação está distribuída, como eu falei, nas opções de compra e venda,
Opções de compra europeias dão direito, mas não obrigação de comprar uma ação por um preço pré-fixado, que a gente chama de strike, numa data futura pré-fixada também, que a gente chama de maturidade. Opção de venda é semelhante, só que na opção de venda você tem o direito de vender. Tá? E aí cada uma vai ter, né? Uma vai ser com relação ao risco de subida, outra para te proteger do risco de queda no preço do ativo. Em geral, quando você vai calcular preços dessas opções, você assume que a sua ação ela é dada por um processo estocástico muito modelos mais clássicos, mais bem comportados, que são modelos difusivos. Existem também modelos um pouquinho mais complicados, que são processos de fusão com salto, que também são usados. Enfim, existe toda uma família de modelos, mas o que é interessante é que as opções com exercício europeu, ou seja, que você só vai poder exercer a função lá no dia, na data de vencimento da opção, na data da maturidade lá, esses preços hoje são dados por referenciais parciais, de hoje até a data de vencimento. Existem também opções americanas. Nas opções americanas, você pode exercer desde a data em que você firma o contrato até a data de vencimento do contrato. E aí você tem um modelo matemático, são modelos com fronteira livre, basicamente, modelos mais complicados. E aí, como as opções são observáveis, a gente estima os parâmetros desse modelo, né, difusivo para os preços das ações a partir, né, de uma equação diferencial parcial. Tá aqui um print lá do Yahoo Finance, olhando para opções de compra e de venda. Agora, desse índice aqui, SPDR, SP500, né? S&P. Tá aqui. Aí você tem vários strikes, que seriam esses preços, né, de exercício. Aí está a maturidade, 17 de agosto de 2018. Eu não sei quando que eu peguei isso aqui, deve ter sido pelo menos um mês antes. Tá? Então, esse print aqui também é antigo, mas dá uma ideia de que você tem, né, para a ação, no caso o índice está aqui em 272,47, você tem várias opções. Então, para cada vencimento, cada data de vencimento, data de exercício, você tem várias opções com vários strikes. Tá? Aí você tem as opções de compra e de venda. E aí os preços estão aqui, né? O preço de cada uma. E esse preço evolui de acordo com as ofertas de compra e de venda desse contrato. Tá? Desses contratos. Dentro desse contexto, né, de precificação de opções, o modelo mais conhecido, e talvez o mais usado até hoje, apesar de ser o mais simples, é o modelo de Black-Scholes, que foi introduzido aí em 73. Bom, deixa eu dar uma... E aí, você assume que o preço da ação por esse processo estocástico, não vou entrar em detalhes, mas é uma equação diferencial estocástica. Então, você tem aqui um ruído, né, um ruído estocástico associado, que está associado com um processo bem conhecido chamado movimento browniano. E aí, o preço de uma opção de compra sobre esse ativo aqui, essa ação, é dada por esse valor esperado. Quem estudou um pouquinho de estatística, eu já vou falar em valor esperado. Tá? Só que aqui é um valor esperado especial, um valor esperado condicionado à informação até o momento T. E aí, sob certas hipóteses que você faz, dentro desse modelo, você consegue mostrar que esse preço de opção, de compra, é a solução de uma equação diferencial parcial, que é a equação de Black-Scholes. Está aqui embaixo. Tá? Só que essa equação você consegue mostrar que essa equação tem solução, você consegue exibir quem é a solução, você tem uma fórmula para a solução. E a fórmula é essa coisa aqui meio complicada, mas computacionalmente é bem simples de calcular, que é a fórmula de Black-Scholes. Então, você tem o modelo de Black-Scholes, dada essa quantidade sigma aqui, que é a quantidade não observada, tá?
você consegue calcular o preço. Então, o que o pessoal costuma fazer? Você observa o preço de opções, você sabe o preço da ação. Então, o que você faz? Você usa esta fórmula aqui para encontrar sigma. Está vendo que sigma aparece em vários lugares aqui na fórmula. Tá? E esse sigma que você encontra da equação de usando a equação de Black-Scholes é o que o pessoal chama de volatilidade implícita. Tá? E essa volatilidade implícita é uma quantidade super usada aí do pessoal que trabalha no mercado financeiro. Tá bom? Então, deixa eu só falar um pouquinho, né, do trabalho que eu fiz em epidemiologia. Então, em epidemiologia, a gente desenvolveu lá um modelo do tipo CIR, né? E a gente fitou o modelo. Dentro do modelo está aqui. Os parâmetros são funcionais, então você sai de suscetível, vai para o exposto, aí você tem diferentes níveis de infecção, né? Infecção leve, infecção severa, infecção crítica, que é a pessoa em UTI. Aí a pessoa pode se recuperar ou morrer. Em geral, a gente está assumindo que só quem morre é quem está na UTI. Nesse caso aqui, por simplicidade. Tem também a infecção assintomática. Mas aí o pessoal pode morrer ou se recuperar. E ainda tem os vacinados, que a gente está assumindo que eles são imunes depois de vacinados, com uma certa eficácia da vacina. Isso aí é um pré-print. E aqui está o modelo fitado. O azulzinho aqui são os dados observados, né? A média móvel de 7 dias. O vermelhinho seria o dado fitado. E o rosinho em volta seria a incerteza ali, a gente chama de intervalo de confiança de 90%. Tá? Então, o modelo ele fica bastante aderente às infecções, e isso é útil para você fazer predições. Outro problema que eu andei trabalhando foi na identificação de fontes de emissão, né? Você tem basicamente uma chaminé que emite poluente, e aí você quer saber, né, onde ela está. Porque, por exemplo, aconteceu um acidente e aí, de repente, um certo poluente perigoso foi emitido na atmosfera, ou está sendo emitido. E aí está saindo pelo ar e você quer saber de onde que veio, de onde está vindo esse vazamento. E aí você tem técnicas de problemas inversos para tentar descobrir de onde vem o vazamento, a quantidade de poluente que foi emitido, e assim sucessivamente. Isso aí serve tanto para o ar quanto para a água, mas é claro que você precisa de um modelo físico por trás. Então, eu fiz isso em colaboração, né, com o pessoal de engenharia. Aqui, por exemplo, a gente pegou um experimento, né, que foi realizado em Copenhague lá no final dos anos 70, início dos anos 90, onde aqui na bolinha azul você tem uma espécie de chaminé. Aqui a gente está que emite o poluente vai sendo dispersado aqui. Aí você tem a direção do vento, e aqui estão os sensores. E aí você vai usar os sensores para descobrir, né, de volta onde é que está. Dada a concentração aqui observada nesses sensores, você vai tentar descobrir a localização da fonte. Esse é um problema super complicado de resolver, né, bem difícil de resolver, e a gente usou técnicas que eu falei lá, bayesianas, nesse caso aqui. Nos outros casos eu usei de 9, aqui eu usei técnicas bayesianas. Então, aqui seria a posição verdadeira da fonte, né? Ela está no ponto 00 do plano XY, está na altura 115 metros, e você teve aqui uma taxa de emissão de 3,2 gramas por segundo. E aqui a gente chega perto aqui, né? A mediana, 67 metros, menos 11 metros aqui para o Y, 137 metros de altura e 3,4 gramas por segundo aqui a mediana. Lembrando que a gente está muito antes, os sensores estão a 2 quilômetros da fonte, né, os sensores mais próximos. Então, essa é uma aproximação bastante razoável. E você ali a 60 metros da fonte de emissão, você já consegue olhar e descobrir, está ali, eu consigo ver de onde está saindo esse poluente que você conhece. Então, se você chegou bem próximo, você pode medir de novo e tentar descobrir com mais precisão, tá, a origem do poluente. Aqui a comparação entre os dados que a gente coletou, né, de concentração,
e o quanto o modelo deu. Tá? Não fica perfeito, mas ele foi útil para a gente conseguir, porque você tem muito ruído nos dados, tá? Então, mas foi útil para você conseguir estimar a localização da fonte e o quanto estava sendo emitido. Vocês observem aqui, né, que o pretinho, esses xinho, são os dados observados de concentração para cada sensor. Esse array de sensores aqui. Tá? Então, primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa. Quando você olha para cá, primeiro morrinho é a primeira faixa, segundo morrinho é a segunda faixa de sensores, terceiro morrinho é a terceira faixa de sensores, terceiro conjunto de sensores. Tá? E aí só ações finais, né? Tem um pessoal que fica com essa dicotomia entre matemática pura e matemática aplicada, isso é uma grande bobagem, é tudo matemática. Se você gosta de matemática, você pode vir com a gente aqui, trabalhar com... Tem muita coisa para resolver, muitos teoremas para serem provados, existência, velocidade, injetividade, propriedade do operador direto, verificar se os métodos de solução do problema inverso convergem, enfim, tem várias coisas que a gente tem que fazer. Problemas inversos também envolvem essa multidisciplinaridade, você trabalhar com pessoas de diferentes áreas, e envolve modelagem, né? Então, é importante você estar aberto a ouvir pessoas de outras áreas, porque às vezes o modelo que você está trabalhando está errado, é ruim. Você, às vezes, tem que melhorar o seu modelo. Né? E, como eu falei, tem forte ligação física, biofísica, análise numérica, modelagem computacional, otimização, estatística, geofísica, medicina, diagnóstica, etc. Então, assim, é uma área que tem ligação com praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Talvez até em outras áreas mais de humanas também seja possível encontrar, tá? Ligações com problemas inversos. Eu ainda não tive esse prazer, mas provavelmente tem. Tá bom, gente? Então, era isso. Muito obrigado.